Hino 409, trabalhadores do Evangelho. Jesus ele diz na sua palavra: eis que cedo venho e tenho meu galardão na minha mão, para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Amém? Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fraco vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão
para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Oh, glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Convido a igreja de pé para nós lermos a palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo do 1 em diante. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 1 em diante. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. As palavras do Senhor Jesus, antes dele partir para o céu, diz a palavra que ele estava no Monte das Oliveiras e foi subindo até que uma nuvem o encobriu. E do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Glória a Deus. E agora ele vem com poder e grande glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que o escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeitava ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, já orando pelos missionários, já orando pelos contribuintes. Em seguida a irmã Carla pega a salva para tirar as ofertas. Glória a Deus. Enquanto a gente vamos louvar o Senhor com mais um hino, e depois a gente medita um pouquinho da palavra de Deus.
Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Valéria, que está aí com a sua filhinha, graças a Deus. Hoje nós temos diversos trabalhos na nossa área, temos festa no Campo Comprido, temos culto ali no Olho d'Água e algumas outras áreas. Glória a Deus. Por isso estamos bem resumidos em número, mas a obra não para, devemos fazer a obra porque o Senhor é fiel para cumprir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, já te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, porque sabemos, meu Deus, que a Tua Palavra é viva e eficaz. Agora também oramos, meu Deus, pelos missionários. Nós clamamos a Ti, meu Deus, por aqueles que estão no campo. Os Teus servos, meu Deus, a Tua igreja, a Assembleia de Deus, no campo de Campina Grande, na pessoa do nosso pastor Dari, na pessoa do nosso pastor Tadeu, responsável pela Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Campina Grande e também da Assembleia de Deus em Queimada, na pessoa do nosso evangelista Lorival, também o nosso auxiliar Jairo, nosso auxiliar Adiels, Teus servos que fazem a Secretaria de Missões no campo de Queimadas e os demais, meu Deus, os nossos irmãos, agentes de missões na área 5 e demais áreas, que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um que tem se esforçado para ajudar, meu Deus, a missão transcultural. Os nossos irmãos que estão espalhados em mais de 10 países, assim também como os nativos ali na África, que já são mantidos pela nossa igreja, esta oferta, essa contribuição, meu Deus, que vai para eles. Que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão na América Latina, também, Senhor, na América do Norte, América Central, também na Ásia, na Oceania, no continente europeu, na África. Meu Deus e meu Pai, tome em Tuas mãos nossos irmãos missionários que estão no meio dos conflitos, aqueles, meu Deus, que estão à beira da morte, que estão jurados de morte, estão presos no campo de concentração, aqueles, meu Pai, que já perderam seus entes queridos devido a ataques e mais ataques no meio das guerrilhas, dos conflitos étnicos, no meio, meu Deus, de tanta agonia, de tanta dor e sofrimento e derramamento de sangue, por causa, meu Deus, do nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor mesmo disse na sua palavra, e ainda continua dizendo, porque foi escrito, que por causa do meu nome sereis odiados de todas as nações. Mas a tua palavra diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor da justiça, porque assim, meu Deus, fizeram aos profetas que foram antes de vós, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Meu Deus querido, e a tua palavra diz, meu Deus, eis que cedo venho ter o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. E nós nos unimos em oração, junto com nossos irmãos que sofrem, os que estão sendo perseguidos, os que estão, meu Deus, em regiões difíceis de acesso, nas regiões ribeirinhas, nos vales, nas montanhas, meu Deus querido, nos lugares mais distantes da terra, onde não são vistos, ninguém sabe por onde vive, como é que estão, mas o Teu Espírito Santo está contemplando cada um, porque eles pregam a Tua palavra, anunciam o Teu Evangelho, para que naquele grande dia venhamos nos reunir nas mansões celestiais, porque a Tua palavra diz que o Senhor já foi preparar um lugar, um repouso, e o Teu desejo é que estejamos onde o Senhor está. Meu Deus querido, já Te agradecemos, recebe a nossa oração, a nossa contribuição, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis tomar assento, glória a Deus. A irmã Carla pega a salva ali. Os irmãos que trouxeram alguma oferta, glória a Deus. Fique à vontade. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor, glória a Deus. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hino de número 198. Achei um bom amigo. Glória a Deus. Jesus é o nosso amigo. E ele diz na sua palavra, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ainda diz mais, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades, dei fruto e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. A Escritura diz que lá não haverá mais morte nem dor, né? Porque Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja estava em contínua oração por Pedro, né, que estava preso. Ali, ao redor dele, tinha um bocado de soldado, e Pedro estava com os pés amarrados e as mãos também, com as correntes. Mas Deus enviou o seu anjo e libertou Pedro. Mas não foi o mesmo com Tiago, né? Deixou Tiago ser decapitado. A gente frisa muito a questão do que foi livre, mas o outro foi para a glória, e Deus não quis livrar, né? Então onde é que estava Deus que não livrou Tiago? Mas aprove a Deus deixar com que ele glorificasse ao Pai através da sua morte. E o texto é claro, quando diz em Atos dos Apóstolos, quando você vê essa frase, e glorificou a Deus com a sua morte, não é? Então nós temos aí, muitas vezes a gente prega no livro do profeta Daniel, dizendo que Deus desceu com Daniel para a cova, mas é porque Deus tinha um propósito ainda com Daniel. Deus tinha uma revelação a fazer acerca dos últimos dias, por isso que o leão não comeu, não devorou Daniel, principalmente também diante da acusação também, que a acusação foi feita ali contra ele, e não foi visto nenhuma culpa, e Deus assim o livrou, mas o principal mesmo não foi porque ele não tinha culpa, é porque ele estava inocente, não, é porque Deus tinha um propósito ainda com ele aqui no mundo, não é? Porque senão eu tinha morrido. Tinha ido para a glória, conforme muitos irmãos nossos, né, que partiram no Coliseu Romano, foram jogados nas arenas. Quantos ali não eram inocentes, não eram culpados de nada? Ninguém ali estava contra o Império Romano, ninguém estava ali blasfemando.
simplesmente porque adorava Jesus e se negava a se curvar diante da estátua de César, foram jogados na arena e os leões devoravam, não é? E onde é que estava Jesus que não livrou nenhum deles? Pelo contrário, Jesus estava com eles lá dentro da arena. E quando eles eram estraçalhados pelos leões, a alma desses irmãos estavam sendo recebidas na glória celestial. Conforme diz a palavra de Deus, que João, quando estava na ilha de Patmos, ele recebeu aquela visão e viu as almas debaixo do altar. E as almas diziam: ó grande e poderoso Deus, até quando não vingarás os nossos sangue que foi derramado sobre a terra? E a voz do Senhor disse: descansai, para que também se cumpra a vida dos seus irmãos que estão lá na terra, que hão de padecer por amor do nome de Jesus e da sua palavra. Mas o Senhor deu a ele umas vestes brancas, para eles descansar, aquelas almas descansar e repousar por enquanto, até que se cumpra também o tempo dos vossos irmãos no mundo. Então, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus é clara acerca disso. Diz a Escritura que Jesus, ele é o lenho verde, né? Diz quando ele estava sendo levado para a cruz, ele disse: se fizerem isso ao lenho verde, que não farão ao lenho seco, não é? E o Senhor, o servo não é maior do que o seu Senhor, e o aluno não é maior do que o professor, nem o servo, né, não é maior do que o seu mestre, né, o aprendiz, né, o discípulo, não é maior. Não é, pode ser igual, mas maior não é. Então, se mataram Jesus, vão matar também os seus servos. Louvado seja Deus que nós aqui no Brasil, a gente estamos em paz, numa igreja como essa, uma hora dessa da noite, né, aproximadamente 20 horas, 8 horas da noite, sítio Riacho do Meio, de Queimado, no estado da Paraíba, Brasil, América do Sul, continente sul-americano. Nessa liberdade de poder estar com as portas abertas, louvando a Deus, poder sair daqui e chegar em paz em casa. Mas coisa que não é igual para o lado da Índia, da Etiópia e países do Oriente Médio, principalmente no Afeganistão, Irã e outros lugares diversos naquelas regiões, onde o simples fato de ter uma Bíblia no celular já é motivo de ser morto, ou até mesmo ser descoberto com a Bíblia, que nem foi acontecendo na Coreia do Norte, e o ditador daquele país mandou prender uma criança, né, por causa que a criança disse que em casa os seus pais tinham uma Bíblia. E conforme foi divulgado, que encontraram ali em torno de 100 crentes, 100 cristãos, num lugar adorando a Deus, e foram todos mortos, segundo informações que foi divulgado pelas agências de notícias de missões. Então, para você ver que aqui no Brasil a gente vive uma vida muito confortável, né? Nós ficamos preparados para o culto no domingo, seja no sábado, na segunda, na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Glória a Deus. E a gente vai e volta em paz, graças a Deus. Dependendo também da região, porque tem lugares, né, do Brasil ainda que tem muita resistência por parte de pessoas religiosas e até ameaças. Mas não se compara, né? Não se compara com lugares do mundo. Conforme na Índia, nós temos missionários na Índia que não quer nem que divulgue na internet o que ela manda para a gente, porque são coisas que não é permitido dizer onde é que ela está, né, em qual região da Índia. Ela está na Índia, mas o local a gente não pode dizer, para evitar problema com rebeldes, com pessoas que acreditam em outras religiões, que não quer outra pregação na região, principalmente acerca dos que são radicais islâmicos, né? Porque nós sabemos que a comunidade islâmica dentro de Israel, principalmente Jerusalém, muitos vivem em paz, cada um na sua, adorando a Deus e tal. Aqui lá um mais radical, às vezes quer esfaquear, às vezes quer se detonar, e outro por aqui, por acolá, quer fazer tais coisas. Mas isso é os radicais, né? Os mais fanáticos. E principalmente aqui no nosso país, né, no Brasil, a gente sabe que tem umas comunidades islâmicas, comunidade judaica e outras comunidades de outras religiões que vivem em paz, fazendo seus cultos, suas adorações, e ninguém vai importunar eles, nem eles importunar a gente, porque a própria Constituição dá esse direito de culto. Mas não é assim nos países onde há esses radicalismos, né? Os missionários são decapitados, são fuzilados, outros são presos, mulheres estupradas, crianças violentadas, pelo simples fato de uma ignorância, de poder não conhecer o Senhor Jesus e não poder conhecer o Evangelho, né? Mas a palavra de Deus diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Jesus não mandou converter ninguém. Jesus mandou a gente pregar o Evangelho. Ele mesmo diz na sua palavra, no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essa condenação não é a gente que faz, não. É Deus que vai fazer no futuro, um dia, quando chegar o julgamento, quando partir para a eternidade. Mas a nossa missão é só pregar. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e a pessoa crente será salva, né? Não é verdade? Conforme muitos irmãos pregavam no livro de Atos mesmo, como a gente leu no texto, que diz que Estevão pregando a palavra, os judeus
que não criam em Jesus, mataram ele apedrejado. E onde Paulo chegava, o apóstolo Paulo chegava, os judeus invejosos perseguiam ele, né, a ponto de apedrejá-lo, pagava até mulheres piedosas, homens por ali, pessoas justas, e mentiam, dizendo que aquele homem estava querendo tirar os costumes dos judeus, dizendo que não tinha que guardar a lei. Você pode ver que você não vai encontrar versículo nenhum Paulo mandando os judeus deixar de guardar a lei, mas mostrava o Salvador através da lei, né? Que muitos não creem, os judeus ortodoxos, judeus de outras linhagens, de outros segmentos, né? Mais radicais, eles estão aí aguardando o Messias dele, e vai vir alguém aí que diz ser o próprio Messias. O próprio Jesus falou isso, o Jesus de Nazaré, o Jesus que foi morto na cruz, Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus, porque muitos não creem. Ele mesmo diz, eu vim em nome do meu Pai, vocês não querem me receber, mas virá aí outro em seu próprio nome e vocês vão receber, que é o anticristo, que é o que diz ser o Messias, que dos judeus, mas eles vão ver quem é quem, né? A própria palavra de Deus diz isso, louvado seja Deus. Mas Jesus mesmo afirmara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus, foi conforme diz em João capítulo 8, versículo 31, e dizia Jesus aos judeus que creram nele, se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Mas eles não quiseram dar ouvido. O texto é claro, eles ficaram resistindo, dizendo que eles eram livres, eram filhos de Abraão, e Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditavam no que eu estou dizendo, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, Abraão creu pela fé, conforme o Evangelho, a gente crê pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra diz que eles não quiseram. Mas Jesus deixou bem claro que quem é de Deus escuta as palavras de Deus, não é verdade? E ele mesmo diz na sua palavra, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Glória a Deus. Seja, quer judeus, quer não seja brasileiro ou não, ou qualquer outra nação, crendo ou não crendo, Jesus continua sendo o mesmo. Louvado seja Deus. Ele não muda, ele nem aumenta nem diminui, ele continua sendo o próprio Filho de Deus, conforme está no Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 em diante, né? Ou conforme está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo de número 12, quando o apóstolo Pedro estava pregando ali, cheio do Espírito Santo, que estava sendo questionado porque curaram um homem no nome de Jesus, e aquele homem que era aleijado desde o nascimento dele. E ele, Pedro dizendo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. A palavra diz aqui ainda no versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, está vendo? Então, em Gamaliel, que foi um dos instrutores, um dos mestres que ensinou Saulo de Tarso, mesmo afirmaram, disse, dai de mão desses homens, porque se essa obra de Deus vai seguir, mas se não for, vai se acabar. Para que vocês não aconteçam, você está lutando contra Deus. E Saulo ouviu isso e não deu ouvido, pelo contrário, pediu carta para ir para Damasco, para ir prender os crentes e arrastar os cristãos ali com grande violência. Mas a palavra diz que descendo ele para Damasco, no meio do caminho veio com uma forte luz do céu, que nem um sol a meio-dia, o sol quente de a meio-dia, e uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, quem és, Senhor? E a voz disse, eu sou a Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele cego sem ver nada, e os que estavam perto dele não estavam vendo nada, mas sentiram que estava acontecendo alguma coisa. E diz a palavra, vai para Damasco, vai à rua chamada direita, e lá tu vai encontrar um homem chamado Ananias. E Deus foi e falou com Ananias, Jesus foi e falou com Ananias, tu vai à rua chamada direita, e Saulo vai estar lá. Ele está 3 dias, 3 noites, sem comer e sem beber, e ora por ele e batiza, porque ele será um vaso de honra na minha mão. E Ananias disse, eu não vou não, por causa que esse homem veio para cá com carta de autorização do sumo sacerdote para matar a gente.
E o Senhor disse, vai, porque ele será usado por mim, ele vai ver o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. E quando chegou lá naquela casa, disse, irmão Saulo, o Senhor te cura, batiza-te, te levanta e invoca o nome do Senhor. No que as escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a enxergar, e aquele que agora estava perseguindo a igreja, estava testemunhando e se esforçava na sinagoga para explicar o que aconteceu, e muitos ficavam confundidos, porque ficavam desconfiados, pensando que ele estava de armação, querendo agarrar os irmãos e prendê-los. Então, veja só o que é que Deus faz. O Senhor, ele peleja pela sua igreja. Ao longo da história da humanidade, o que diz a palavra? Ao longo da história da Idade Média, mataram muitos nas fogueiras, perseguiram. O catolicismo romano, através da Inquisição, perseguiram vários e vários, mataram tantos nomes, grandes vultos do cristianismo, mas aqui está a palavra de Deus, aqui está a internet, aqui está as plataformas digitais, levando a palavra de Deus, seja através da internet, da televisão, do rádio, e está aí a Bíblia escrita, a Bíblia digitalizada, e quem é que pode contar essa obra? O que Gamaliel falou está valendo até hoje. Se é de Deus vai se acabar, mas se não é de Deus não vai se acabar, e para que não aconteça de você estar lutando contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus. O Senhor mesmo diz na sua palavra, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, porque eles achavam que Jesus agora é ressuscitado, né? Um super-homem daquele, ninguém podia matá-lo, o homem sumia, aparecia e desaparecia. Pronto, agora ele vai acabar com o imperador romano e vai restituir o reino a Israel. Mas Jesus não veio para o reino deste mundo. Ele mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, o meu servo ia lutar por mim agora e me livrava dessa hora. Mas como se cumpriria as escrituras, que para essa hora eu vim, no que Pedro sacou da espada e queria matar o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, Jesus pegou e colou a orelha dele na hora e foi um prodígio ali na hora. E disse, mede a tua bainha na espada, porque para essa hora eu vim. Deixai como está, porque agora é a hora das trevas. Louvado seja Deus. E Jesus padeceu na cruz, no que ele, clamando e com grande voz entregando o seu espírito, a terra estremeceu, as pedras se fenderam e deu um grande terremoto, no que o centurião disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E lá dentro do templo o véu se rasgou de alto a baixo. Glória a Deus. E até os corpos de santos ressuscitaram e entraram em Jerusalém, todos viram. Então, e ao terceiro dia ele ressuscitou, no que inventaram aquela mentira para se divulgar, dizendo que vieram os discípulos e levaram. Como é que vieram os discípulos? E disseram que os soldados dormiram. Isso é conversa? Como é que mesmo diz? Soldado ali dormiram de uma só vez? E os homens frouxos daquele que estavam tudo com medo de morrer, que estava escondido com medo de morrer, com medo dos judeus, foram levar Jesus. Nada, tudo mentira. Mas subornaram os guardas para dizer que levaram, mas não foi. Veio um anjo como um relâmpago e tocou na pedra e a pedra se moveu sozinho. E os soldados, quando viram aquilo, caíram que nem mortos, desmaiaram de tanto terror, de tanto medo, quando viram o anjo que nem um raio. E Jesus se levantou do túmulo, enrolou o lenço, botou lá no canto e se levantou e saiu e apareceu para Maria Madalena, depois para João, para Pedro, depois para todos os apóstolos, diz a Escritura. E depois apareceu para mais de 500 irmãos no Monte das Oliveiras, conforme a gente citou aqui em Atos capítulo 1. Então agora eles achando que Jesus ia acabar com o Império Romano, Jesus diz, isso não pertence a vocês não, se aquietem. Vocês pensam que eu vim para a política? Vocês pensam que eu vim destituir